Olá, pessoal. É um grande prazer falar com vocês. Hoje, antes de nós começarmos o assunto do nosso vídeo, eu quero fazer, né, algumas considerações. Então, nós estamos fazendo o estudo sobre o autismo, né? Eu fiz um vídeo inicial há uns dias atrás. Depois nós conversamos um pouquinho sobre o PECs, conversamos também sobre o TIT. Daí houve uma parada nos nossos vídeos pela questão do webinar. E essa semana, né, no vídeo de hoje, também nós não vamos conversar sobre o autismo. Eu tenho esse material para passar para vocês. Então, nós vamos dar continuidade, sim, no nosso estudo. Houve pedidos, não é, de algumas pessoas para a gente intensificar o nosso estudo, a gente especificar um pouquinho mais sobre PECs, sobre TIT. Eu vou fazer isso, eu já estou providenciando isso, não é? Mas antes de nós retornarmos com o PECs e o TIT, eu quero terminar com vocês as metodologias. Então, nós vamos conversar sobre o ABA. Então, nós vamos conversar ainda sobre o ABA e depois nós voltamos e vamos estudando novamente as metodologias do autismo. Também eu quero aproveitar o momento para socializar com vocês que eu participei de um ATPC em parceria da Escola Jovino Silveira e da Escola Maria do Carmo, ambas de Serra Negra. Foi um ATPC coletivo das professoras tutoras e das professoras de sala de recurso. Então, das professoras tutoras do Jovino, da Maria do Carmo e das professoras de sala de recurso. E uma dessas professoras, ela fez uma apresentação sobre o autismo. Então, ela vai fazer a gravação para nós. Então, na semana que vem, nós vamos sim ter o nosso estudo sobre o autismo, mas não comigo. Vai ser a apresentação dessa professora que foi muito válida. E daí depois nós continuamos então com o ABA e assim que eu terminar o ABA com vocês, eu retorno, né, aí a pedidos para a gente conversar um pouquinho sobre PECs e TIT de uma forma, e provavelmente também sobre ABA, não é? Que um vídeo só não vai ser o suficiente, a gente conversar novamente e retornar aí um pouquinho com esse assunto, não é? Com essa necessidade que é muito importante. Isso é o que eu queria retomar com vocês, porque já tem aí um tempinho que a gente não conversa. E hoje eu preciso passar para vocês esse documento. Então, nós recebemos da SEDUC 2 documentos em relação à educação especial. Em relação a quê da educação especial? Como vocês podem estar lendo aí, sobre o retorno presencial. Todos os documentos que a SEDUC encaminha, ela não considera a realidade de cada diretoria, ela considera a realidade de todas, do estado todo, não é? Então, na nossa diretoria, na diretoria de Mojimirim, até o momento, não há o retorno presencial dos alunos. É só em uma cidade da diretoria, que é o Lambra, que as aulas voltaram, mas lá não tem tutor nessa escola, não é? Então, o objetivo de eu passar esse documento para vocês é por quê? Porque a SEDUC determinou. Não é? Então, veio o documento para que a gente passasse para a educação especial, para as escolas, esse documento.
Então, não há lugar mais oportuno do que eu socializar e conversar com vocês nos nossos grupos. Mas isso não quer dizer que as aulas vão voltar, que há alguma outra determinação, não é? É a determinação que nós temos no momento. Quando for voltar, volta, e se permanecer assim, permanece. Só que esse documento eu tenho que trabalhar com vocês. Então, eu quero deixar bem claro isso. Não estou falando que as aulas vão voltar, não estou falando que teve nenhuma outra mudança. Eu estou apenas trabalhando com vocês, socializando essa proposta de trabalho que a Seduc encaminhou para nós, tá bom? E sempre que a gente estuda, sempre que a gente ouve, algo a gente sempre aproveita. Então, se esse retorno não for agora, quando ele for, eu acho que isso vale, não é? Para nós aí como uma orientação. Então, hoje o nosso vídeo vai ser a respeito do quê? Do comunicado externo 151. Do que trata esse comunicado externo 151? Do retorno presencial para os alunos da educação especial. Então, vamos ver qual é a orientação a respeito disso. Bom, esse comunicado, ele é da COPED e ele traz para nós o quê? As diretrizes gerais e as orientações para a retomada das aulas presenciais em toda a rede, não é? Do estado de São Paulo a respeito da educação especial. Então, é esse o nosso foco de hoje. Junto com esse documento, também nós recebemos esse outro documento, não é? Esse segundo documento, além do boletim, do comunicado 151, nós tivemos esse outro documento que trata das modalidades educacionais do atendimento especializado. Então, eu vou socializar no grupo com vocês os dois documentos, o comunicado externo 151 e esse outro documento, ambos da Secretaria da Educação a respeito do acolhimento e retorno presencial, reforçando, e tudo se mantém como está, não é? É o que a Secretaria vê como interessante ser pensado quando houver o retorno presencial. Uma outra coisa que eu quero pontuar com vocês é que nos dois documentos não vai aparecer a função tutor. Por que que não vai aparecer? Porque vocês sabem que todos, não é? Os tutores, também a própria questão do transcritor Braille, que nós temos, né? Numa cidade chamado como transcritor, no outro como tutor Braille, para os nossos alunos cegos. Então, são dois alunos cegos que têm o profissional especializado junto. Tudo é por ação judicial. Então, a secretaria, ela não, em nenhum momento, ela cita vocês como profissionais, não é? Então, não vai aparecer nos documentos, em nenhum momento, o professor tutor. Vai aparecer os professores de sala de recurso, os cuidadores e os intérpretes, que são os três profissionais especializados, vamos dizer assim, especialistas, que há de acordo com a resolução da educação especial, tanto a 61 que é passada como a 68. Então, em nenhum momento esses documentos vão se reportar ao professor tutor, certo? Vai se reportar ao professor de sala de recurso, ao cuidador e ao intérprete. Só que, de fato, ele é um documento muito bom. Eu acho que vale a pena, não é, a gente observar essas orientações, até mesmo para nós conversarmos com os pais, para a gente pensar a longo prazo, essas questões,
certo? Eu quero deixar claro também aqui que o que é proposto nesses documentos nem sempre vão ser de acordo com a minha opinião, com a forma correta, mas são os documentos oficiais. E sendo documentos oficiais da secretaria, eu tenho que trabalhar com vocês em cima desses modelos. Bem, nesse segundo documento, que fala das modalidades de ensino, nós temos dentro da secretaria, não é? Os órgãos responsáveis pelas modalidades de ensino. Então, quais são as modalidades de ensino? A educação de jovens e adultos, a questão dos migrantes e a educação especial. Então, nesse documento de capinha verde, que eu vou socializar com vocês, e também vou encaminhar para as escolas, o nosso foco será a partir da página 17, onde traz a questão do público-alvo da educação especial, certo? Então, é a partir daí a nossa observação. E agora, então, o que nós vamos ter como diretriz para o retorno presencial? Então, eu parto desse documento. Traz aí, eu trouxe aí como número 3, por quê? Porque é o terceiro público, então, das modalidades de ensino. Bem, o atual cenário da educação em tempos de pandemia tem provocado mudanças e adaptações em toda a rede estadual de ensino, e não seria diferente com os estudantes da educação especial. Pensando em viabilizar um retorno seguro e com condições adequadas às especificidades desses estudantes, o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, que o CAP é o que coordena o trabalho das modalidades de ensino, elaborou diretrizes para orientar os profissionais da educação na busca do atendimento que contemple as necessidades do público-alvo da educação especial. Então, público-alvo da educação especial, o PAEE. Então, o CAP, que é o órgão responsável na Secretaria da Educação pela educação especial, ele vê como importante e como interessante nós considerarmos essas questões. Então, eu copiei e colei o documento, não é? Para nós conversarmos sobre isso. É importante destacar que todos os estudantes passaram por situações que comprometeram, acima de tudo, sua saúde emocional, considerando que a rotina dos estudantes durante o período de aulas remotas também foi fragilizada devido às circunstâncias dadas ao atual momento. Nesse sentido, é fundamental que o grupo escolar esteja sensibilizado em relação à retomada, oferecendo um ambiente que fomente a estimulação de atividades socioemocionais. Eu acho que vocês, não é, que estão aí direto com os alunos, sabem muito bem disso, que a questão da saúde emocional, nesse momento de pandemia, ela ficou fragilizada para todos nós, não é? Para nós profissionais e para todos os alunos. Não seria diferente para os alunos da educação especial. Não posso dizer se foi uma dificuldade maior ou menor para eles, mas há também uma dificuldade, não é? E isso, o que eu posso garantir para vocês é que essa dificuldade de entender esse momento, isso não é específico da educação especial. Todos nós passamos por isso, uns mais, uns menos, só que esse momento, não é tão atípico na nossa vida, trouxe sim uma questão emocional mais abalada. O que a gente não pode deixar de considerar é que o aluno da educação especial e inclusiva
na grande maioria, ele tem um emocional mais fragilizado, por N fatores que a gente já conversou. Então, isso que é interessante a gente considerar, não é? Os autistas, essa mudança de rotina brusca, por conta das suas características específicas, gente, isso atrapalhou muito, não é? Então, se para ele a mudança de rotina repentina é muito dificultador, imagine nessa questão de pandemia. Então, considerar essas questões, seja no retorno presencial, seja no retorno semipresencial, quando vier a acontecer, tudo isso a gente já sabe que é muito importante ser pensado. Mas eu quis, né, sim, compartilhar com vocês esse documento, porque é interessante. Vocês que estão aí, sendo os responsáveis pela educação especial, ter essa visão de como que o CAP enxerga os nossos alunos. O acolhimento será fundamental para restabelecer e fortalecer o vínculo entre o professor, o estudante e a equipe escolar, levando em consideração o apoio pedagógico e educacional, bem como atividades socioemocionais já ofertadas no ensino remoto, que poderão ocorrer ao longo do acolhimento, oferecendo aos estudantes situações que estimulem seu bem-estar, como saúde emocional, sendo aplicados em todos os espaços que o aluno público-alvo da educação especial frequentar, seja sala de regular ou sala de recursos. Lembrando que esse suporte fora ofertado também no ensino remoto com o apoio da equipe Conviva. Dessa maneira, a retomada trará ganhos na parte social, emocional e na aprendizagem, seguindo os protocolos de segurança já determinados para toda a rede estadual. Então, daqui eu queria colocar para vocês duas questões, não é? Quando cita o programa Conviva, já é do conhecimento de vocês, o Conviva é um programa onde, na atualidade, o foco foi a questão da pandemia. Então, desse acolhimento, não é? Dessa visão socioemocional voltada para esse momento. Eu já fiz um vídeo para vocês em específico, e até no webinar teve uma apresentação a respeito desse material que eu vou falar para vocês, que é o livro Espera Moleque. Não é? Então, o livro Espera Moleque, ele foi elaborado por uma das integrantes do Conviva e trouxe também o livro uma história para trabalhar esse momento de distanciamento com os alunos, não é? Não só da educação especial inclusiva, e também as atividades. Então, eu sou a PCNP do Conviva também, não é? Eu sou da educação especial e do Conviva. Na educação especial eu sou sozinha, no Conviva sou eu e mais um PCNP, que é o PCNP Marcelo. Então, tudo do Conviva que eu vejo que é interessante pontuar para vocês, eu pontuo, e os vice-diretores das escolas, eles fazem as formações conosco também. Não é? Então, o Conviva teve um olhar, não é uma preocupação muito grande para isso. Isso é uma questão que eu queria trazer para vocês. Uma segunda situação que é citado aqui em relação aos protocolos de segurança é que muitos familiares declaram que os alunos, no momento, não têm condições de voltar. Então, eu fiz um levantamento que a secretaria pediu a respeito dos cuidadores, não é? Dos alunos que tinham cuidador, quais iriam voltar, e o número foi pequeno. E o que os pais justificam? Uma das dificuldades maior dos nossos alunos, principalmente dos autistas, isso eu estou falando com conhecimento de causa em cima da pesquisa, tá? Eles não conseguem fazer o uso correto
dos equipamentos de proteção individual. Então, o uso da máscara, principalmente a máscara. Então, essas questões, se eu não me engano, eu já até comentei com vocês em algum vídeo sobre isso, essas questões nós vamos ter que trabalhar, não é, com as nossas crianças. Então, eu pensando, né, quando preparei o vídeo para passar para vocês, por que não a gente combinar numa aula remota, quando estiver mais próximo desse retorno, que hoje nós vamos usar máscara? É uma sugestão, não é? Se a criança ela tem a dificuldade de usar os equipamentos de proteção, então vamos começar a fazer isso? Vamos combinar que nós vamos usar máscara? Ah, mas ele não põe máscara de jeito nenhum, Raquel. Então eu vou pôr para conversar com ele nessa aula. Então são estratégias que a gente pode ir pensando nesse momento que nós estamos, ainda de distanciamento, para quando acontecer esse retorno presencial, esses nossos alunos já estarem mais preparados e com menores dificuldades. Vocês com certeza também vão ter aí muitas ideias de como a gente pode ir preparando isso. Considerando que aulas remotas provocaram alterações no plano pedagógico e que os professores desempenharam papel central na disponibilização das atividades nesse período, no retorno às aulas presenciais, o professor da sala de regular, juntamente com o professor da sala de recurso, deverão estabelecer uma comunicação preliminar com o objetivo de mapear as habilidades desenvolvidas ou não pelos estudantes e proporcionar um plano de ação para cada situação específica. Então, o que o CAP propõe, de forma, né, geral, é essa parceria, porque como houve esse momento de distanciamento e muitas vezes esse distanciamento causou um distanciamento também entre os profissionais, ter esse olhar. E aqui eu englobo nessa parceria os professores tutores também, não é? Que importante se a gente conseguisse trabalhar, ter essa garantia de um trabalho conjunto. O professor da sala de recurso, o professor tutor, o professor da classe regular. Esse ATPC que eu citei para vocês que eu fiz parte, as duas escolas colocaram isso, né? Então, os professores tutores e os professores de sala de recurso que atendem essa escola. Que bom, que interessante ter esse tipo de troca, não é? Então é isso que o CAP propõe, que seja pensado, que seja considerada essa parceria e essa troca. O professor do atendimento especializado terá um papel fundamental nesse momento de acolhimento, ajudando o professor da sala regular a compreender o discente e suas possíveis reações ao novo ambiente durante esses primeiros dias da escola. Nesse retorno, será fundamental restabelecer e fortalecer o vínculo entre o professor, o estudante e o grupo escolar. Então, também aí, o papel fundamental do professor da sala de recurso de estabelecer esse vínculo, de ajudar, não é, nesse retorno. E daí aqui novamente eu englobo os professores tutores, não é? Nós sabemos que tem professor tutor que não conheceu presencialmente o seu aluno ainda, porque devido à questão da ação, da atribuição, ele só conhece o aluno EAD, ele só conhece o aluno à distância. Então, vejam bem como vai ser um momento, seja agora, né, esse ano, seja ano que vem, que a gente não sabe, que vai ser um momento novo, não é? Porque eu passei um ano convivendo com uma pessoa que eu não conheço presencialmente. Então, essas questões a gente vai ter que debruçar, não é? Um olhar grande sobre tudo isso. Desse modo, será importante promover atividades ou dinâmicas
considerando todos os estudantes e suas especificidades, como por exemplo. Então, aqui o CAP, ele vai citar algumas dinâmicas que ele vê como interessante, não é? Para fazer de novo esse, né, esse entrosamento, para traçar esses laços, para a gente fortalecer esses laços. Isso vai ser necessário, não é? Seja quando for, nós pensarmos nisso é necessário. E também nós entendermos, né, as reações que os nossos alunos vão dar para nós. Nós não sabemos como serão essas reações. Então, quando isso acontecer, esse retorno presencial acontecer, essas estratégias, elas são interessantes de serem realizadas, porque assim a gente vai preparando, garantindo esse retorno. O que eu pensei, com, né, com base no relato das famílias, a questão da máscara, que dificuldade, não é? Então, ir, como a sugestão que eu dei, a gente trabalhando com esses alunos com máscara, mesmo à distância, já é uma forma de preparar, porque esse retorno vai acontecer, seja lá quando for, ele vai acontecer, não é? Então, nós pensarmos sobre isso é importante. Então, quais são aí as dinâmicas que são sugeridas pelo CAP? Promover um bate-papo com os estudantes sobre o Covid, seus impactos na vida de cada um. Dessa forma, o professor será capaz de identificar as questões que poderão ser entraves na execução de atividades ou nos prejuízos socioemocionais, estimulando os estudantes a expressarem suas experiências positivas com o isolamento social, bem como os anseios, as angústias e as perspectivas. Então, eu entendi daqui uma conversa para que se entenda o que essa criança teve de prejuízo ou não e de percepção desse momento. Isso não é interessante só para o aluno da educação especial, não é? Isso é interessante para todos os alunos. Nós tivemos se a gente pensar em aluno de faculdade, eu falo para vocês, eu tive uma perda dos meus alunos de uns 40%, de alunos que por N fatores deixaram, né? E dentro desses N fatores, não foi apenas a questão financeira, foi uma inadaptação do novo modelo, enfim, não é? Então, essa questão do isolamento trouxe um prejuízo muito grande para a vida de todos nós. Uns mais, uns menos, mas independente de ser da educação especial inclusiva ou não, isso eu posso garantir para vocês. Como segundo ponto, oferecer aos estudantes público-alvo da educação especial orientações sobre as medidas sanitárias estabelecidas na escola, a importância desses cuidados e as adequações à nova realidade. Isso é fundamental, não é? Então, o que é falado é que as escolas receberam máscara para todos os alunos, receberam totem de álcool, para os funcionários o face shield. Então, são questões totalmente desconhecidas dos nossos alunos no ambiente escolar. Pode até ser que nenhum totem de álcool entrar no ambiente e passar o álcool na mãozinha. Ele até sabe que está usando isso no supermercado, na loja, na farmácia, no hospital. Mas será que na escola nunca teve isso? Então, no ambiente escolar, isso é novo, não é? A própria questão do face shield que tampa todo o rosto, não é? Como será que as crianças vão ver isso? Então, apresentar essas coisas é muito importante. Isso eu vejo assim, que não tem como a gente fugir disso, não é? Seria interessante para todos os alunos? Sim, né? Uma conversa com todos os alunos sobre isso? Sim. Só que se para o nosso aluno da educação especial houver uma necessidade maior disso, isso pode ser feito, isso não é exclusão. Gente, exclusão
É a gente não garantir uma vida de qualidade para essa criança. Muitas pessoas falam, ah, mas ninguém pôs a mão no face shield da professora, porque só ele que tem que pôr. Como que o autista vai ver esse face shield? Não é? O que que é exclusão? Eu não deixar ele pôr um pouquinho, eu não deixar ele manusear aquilo, ou eu deixar ele fazer tudo isso e aquilo sanar a necessidade dele. A partir do momento que a minha criança, ela pôs a mão no face shield da professora ou de uma outra situação que ali aconteceu, ele viu, ele se aproximou, aquela curiosidade foi sanada, aquele medo, aquele receio foi sanado e para ele passou. Isso é uma situação. Ou não. Imagine, ninguém pôs a mão, ele também não vai pôr. O que que é isso? O que que se exclui mais? Não é? Então, quando nós pensamos, isso é uma fala muito comum. Ah, mas diferenciar as coisas para o aluno da educação especial e inclusiva não é inclusão. É inclusão, sim. A inclusão, ela se baseia em tudo aquilo que nós fazemos, diferenciado ou não, tá? Diferenciado ou não, para promover uma garantia de qualidade de vida. Então, e essas coisas, se elas forem necessárias, eu sair um pouquinho antes para minha criança ver o álcool, né? Enfim, tudo que vai acontecer na escola a gente pode fazer sim. Não é isso, não é errado. Isso é uma necessidade muitas vezes que ele tem a mais do que os outros estudantes. Um terceiro ponto, explicar para os estudantes através de atividades práticas, como questão de cartaz, pesquisa, sobre questões relacionadas à atividade. Os abraços e carinhos entre pares nessa nova rotina deverão ser evitados, porém o professor poderá adotar diferentes formas de comunicação, por meio de figura, imagem, recurso de comunicação alternativa e ampliada, que possibilitem ao estudante demonstrar seus sentimentos. Isso eu achei tão interessante, né? Foi uma das primeiras coisas assim que me chamou a atenção e que trouxe como pontual dentro desse documento. Usar da comunicação alternativa, fazer esses combinados com as crianças. Então, se nós não podemos abraçar, dar um beijinho no rosto, nós vamos fazer isso de diferentes formas. A gente pode usar a comunicação alternativa. O que é a comunicação alternativa? PECs, não é? Eu lembrando lá do nosso primeiro vídeo sobre, né, dessa retomada sobre autismo. Então, por que não usar uma comunicação alternativa? Esses cuidados a gente vai ter que tomar, não é querendo ou não. Ah, mas o que que tem? Vai dar um abraço. A gente tem que seguir os protocolos de segurança. Então, essas questões, né, usar de figuras, eu achei interessante isso, eu não tinha pensado. Cada vez que eu, sei lá, eu sempre abraçava o meu aluninho, cada vez que ele tinha um sucesso na atividade. Então, agora eu contar para ele, olha, a professora não pode abraçar, a professora não pode fazer isso, porque ainda nesse momento nós estamos em distanciamento. Só que essa imagem, ó, esse desenho, é o mesmo abraço. Esse é eu vou dar um para você e você vai dar um para mim. A hora que você tinha vontade, a hora que você me abraçava, né, em uma determinada situação, agora no momento a gente não pode fazer isso. Mas daí, ó, dá para mim o seu abraço, você me dá a figura. Essas questões, né, são sugestões e eu achei pertinente para nossa realidade. Reforçar os cuidados que todos devem ter. Então, essa questão dos cuidados aqui, de lavar a mão, de usar máscara, da forma de espirrar e de tossir, não é? De manter o distanciamento, que é uma questão preocupante na questão do tutor, não é? Como que eu fico 1,5 m da minha criança? Então, isso ser pensado, isso vai ter que ser discutido, não é?
se eu usar, né, aí sim a gente tem que garantir a maior forma de usar os cuidados, não é? Porque eu vou acabar ficando um pouco mais próximo do meu aluno, não tem como, não é? Então, trabalhar essas questões das orientações a respeito dos cuidados, isso a gente vai ter que fazer com as nossas crianças. Se eu tivesse na sala de aula, como vocês, né, na situação de vocês hoje, eu retomaria muito isso no começo. E eu, como professora, quando eu voltar para as minhas alunas, embora sejam adultas, eu vou fazer isso também, né? Os combinados, reforçar tudo isso. Lógico que sendo adulto, a chance de uma conversa já sanar tudo isso é maior, né? Eu imagino. Mas também tem que ser feito isso. É um ambiente novo, não é? Vai ser uma realidade nova que a gente tem que se adaptar. Nesse momento, é importante que o estudante sinta o quanto a escola está feliz com seu retorno. O professor deve ter um olhar individual, considerando e respeitando as especificidades apresentadas, proporcionando assim um ambiente acolhedor e estimulador, visando o bem-estar dos estudantes. Isso é novidade para nós? Não é? A gente sabe o quanto isso é importante para os nossos alunos da educação especial e inclusiva, não só nesse momento. Não é, pessoal? Esse ambiente acolhedor e estimulador, em algumas realidades, infelizmente não existe nunca para os nossos alunos. Vocês sabem disso, não é? Então, essas questões, elas não são importantes só para um retorno, elas são importantes para a vida dos nossos alunos. Só da educação especial e inclusiva, claro que não, né? E o aluno indisciplinado? Indisciplinado por ser indisciplinado. Ele, na grande maioria, ele encontra um ambiente acolhedor e estimulador? Não é? São questões para se pensar. Então, todos esses pontos, por isso que, embora ainda seja incerto o momento de retorno, eu vi como pertinente conversar um pouquinho com vocês. São questões para se refletir. E o programa Conviva hoje trabalha muito sobre isso, não é? Se vocês tiverem oportunidade, sempre tem as palestras no centro de mídias. Eu posso até compartilhar com vocês no grupo quando tiver algum assunto interessante. Quando não, né? Sempre os assuntos são interessantes, mas às vezes dá para ser mais específico para nós, porque trabalha, propõe, o convívio ele propõe isso, trazer um ambiente acolhedor e estimulador para os alunos, sempre pensando no bem-estar, não é? Independente de ser momento de pandemia ou não, independente de ser aluno da educação especial e inclusiva ou não. Ressalta-se que o estudante que faz uso da leitura labial necessita que o professor use máscara transparente, facilitando assim a comunicação. Aqui eu vou ser bem clara para vocês. Eu procurei informação sobre essa máscara, eu questionei, mas eu não tive resposta até o momento. Porque vieram máscaras para os alunos, tal, mas eu desconheço que a secretaria mandou alguma coisa específica para os intérpretes. Uma máscara transparente e tudo mais. Eu fiz esse questionamento sim. Às vezes, quem é intérprete já até tem, já comprou, né? Porque as máscaras o que a gente está usando hoje em dia, elas não são caras, elas estão aí de 5 a 10 reais. Eu nunca vi nas lojas, assim, que a gente vê máscara uma específica que seja transparente. Mas isso me chamou a atenção e me preocupou, mas às vezes para vocês isso não é um entrave, vocês já até têm isso, não é? Mas aqui é citado. E eu vejo assim, se é pedido um recurso a mais e que esse recurso demanda uma questão financeira, isso, né, não pode ser uma exigência, isso é o que eu vejo.
tá? Não pode ser uma exigência, porque eu não posso exigir que ninguém gaste o dinheiro, seja 5 ou 10 reais. Mas eu fiz esse questionamento, como será, né, esse processo? Se houver essa necessidade, como que a gente consegue essa máscara, como que vai ser esse processo? Eu não tive até o momento resposta. Quando eu tiver isso, eu repasso para vocês, tá? Então, eu me preocupei com isso, mas é o que eu disse, às vezes quem de fato já usa esse material já pode pensar, não, eu já até tenho, eu comprei, eu mandei fazer, ao invés de pano ser plástico, enfim, né? Mas é uma questão que chamou a minha atenção e que eu já questionei a secretaria em relação a isso. É lógico, né? Se a leitura labial, a máscara vai atrapalhar, então ser transparente facilita, não é? Há sim essa necessidade. Eu fiquei pensando, mas não consegui encontrar uma outra estratégia. Nessa época de pandemia, a gente viu muito isso, não é? Então, essas propagandas, esses olhares de ONGs, de equipes que fizeram, né, prepararam essas máscaras, pensaram nos deficientes auditivos, ou alguma outra criança que tem aí uma necessidade frente a esse recurso, não é? Então, mas isso me chamou a atenção e me trouxe uma certa preocupação. Por fim, caberá à equipe escolar proporcionar um ambiente acolhedor, visando o bem-estar dos estudantes. O planejamento das atividades deverá ocorrer aos estudantes suporte necessário para sua retomada. Sendo assim, é imprescindível que a escola tenha um olhar sobre as particularidades de todos os educandos. Então, os nossos alunos da educação especial e inclusiva, eles vão demandar, sim, uma, um olhar maior. Eu vejo que é um olhar maior na questão do acolhimento, na questão emocional, como que isso aconteceu, não é? Como que eles enfrentaram tudo isso, e na questão acadêmica também. Então, fazer essa avaliação inicial, vamos dizer assim, não é? Traçar fazer essa análise de como essa criança passou por esse momento, isso vai ser importante, não é? Seja da questão emocional e da questão da aprendizagem também. Vamos retomar um pouquinho a leitura do meu aluno, a escrita, né? As habilidades essenciais que ele já tinha. Vamos ver como ele está agora. Há necessidade de eu conversar com a família para entender como que foi o enfrentamento dele nesse momento. Então, eu, enquanto tutora, conversei, a professora da sala de recursos também, né? A professora da sala regular também teve esse momento. Então, vamos combinar estratégias. Então, essas questões são importantes de serem pensadas, não é? São importantes de serem pensadas e eu não consigo ver isso como, né, desnecessário. Muito pelo contrário, nós vamos precisar disso. E por fim, eu achei maravilhosa essa, essa frase, né, que foi atribuída ao Papa Francisco. Que traz muito, né, reforça e dá um alento muito grande para as nossas ações. Porque toda pessoa é digna de respeito. Tenha ela uma limitação ou não. E dentro disso, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho a respeito do grupo de risco. Então, os nossos alunos da educação especial e inclusiva, eles, pelo laudo que eles têm, eles não necessariamente são grupo de risco. Então, eu não posso falar que uma criança autista é grupo de risco, nem que um aluno DI ou com síndrome de Down é grupo de risco. Por essas características, ele não é. Agora, como qualquer outra pessoa, ele pode ter comorbidades. As comorbidades que classificam como grupo de risco. Então, vamos supor, eu tenho uma criança com paralisia cerebral,
essa criança ela não toma nenhum medicamento, ela não tem hipertensão, ela não tem nada, ela só tem a paralisia. Paralisia não é doença. As comorbidades, elas vão entrar muito dentro de doenças e não de deficiências ou transtornos. Então, isso que é muito importante nós pensarmos. Os nossos alunos, por fazerem parte da educação especial e inclusiva, eles não são um grupo de risco. Grupo de risco são as doenças, são essas as comorbidades. Eu não sou da educação especial e inclusiva, só que eu sou grupo de risco. Eu ainda não voltei para o trabalho presencial, porque eu tenho a questão da hipertensão há muitos anos. Eu tenho hipertensão, eu faço tratamento desde os 22 anos. Então, quer dizer, eu sou grupo de risco e não sou da educação especial inclusiva. E a gente pode ter um aluno na nossa escola com paralisia cerebral, com autismo, com qualquer uma das deficiências e não ser grupo de risco. Não é? Então, a educação especial e inclusiva, pelo fato do aluno ser público-alvo, ele não é grupo de risco. Ele vai ser grupo de risco devido às comorbidades. O que são as comorbidades? As doenças, os comprometimentos de saúde. Então, isso é interessante também nós colocarmos. Eu, como eu disse, eu precisava socializar com vocês isso. Achei por bem fazer um vídeo, porque assim nós damos uma pensada nesses fatores, não é? E também eu já socializei nos grupos com vocês vários materiais que, que vão de encontro ao que o CAP pede, não é? Então, na semana passada mesmo na semana passada não, nessa semana, na terça-feira, eu coloquei um materialzinho lá sobre estratégias do retorno, não é? Então, com imagens da questão do comprimento, da questão do uso de máscara, de lavar as mãos. Então, esses materiais que às vezes a gente vai disponibilizando, socializando com vocês no grupo, nos grupos, no momento não é interessante, mas pode ser que depois eu venha a utilizar. Então, vem acontecendo essa preocupação, não é? Que os nossos alunos tenham um retorno com qualidade, e mesmo não sendo agora. Então, eu trabalhei com vocês isso. Se vocês tiverem, se vocês conhecerem algum material diferenciado, que ainda não foi socializado, vocês socializem, por favor, não é? E tudo que a gente tiver de bom e que garanta, né? Como diz o Papa, uma dignidade para qualquer ser humano, para qualquer pessoa, não é? Isso é muito grandioso e muito maravilhoso. Então, eu me despeço aqui, agradecendo a atenção de vocês. Vou compartilhar esses dois documentos nos grupos, vou encaminhar para as escolas também, porque é interessante ter que as escolas tenham isso. E no próximo vídeo, então, nós vamos ter esse presente de ouvir da professora da sala de recurso que ela passou, não é, sobre o conhecimento dela sobre o autismo. E se não houver nenhum documento novo aí que eu tenha que passar para vocês com urgência, eu vou preparar o nosso próximo vídeo, então, com o ABA. E depois nós retornamos à questão aí das metodologias para o trabalho com as pessoas com autismo. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês. É sempre bom, não é, nós conversarmos, e o que vocês precisarem, as dúvidas, o que tiver, né, aí ao meu alcance, eu estou sempre à disposição. Muito obrigada, pessoal. Fiquem todos muito bem.